Olá, meus amigos! Hoje o episódio é especial, né? Temos convidadas duplas, uma dupla que geralmente é eu e mais um, mas hoje eu tenho aí a honra de receber duas convidadas muito especiais, que é a doutora Mariana Reis, procuradora-geral do município, e a secretária de Meio Ambiente de Gramado, a Cristiane Bandeira. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos moradores do bairro Piratini, que vão ser indenizados ali, cerca de 31 casas mais ou menos ali vão estar sendo indenizadas, pessoal que não vai poder voltar. Vamos falar também sobre o loteamento Orlandi, vamos falar também sobre obras na cidade, com relação aos locais que foram impactados pelas chuvas. Tudo isso hoje no Gramado Talks. Cris, Mariana, muito obrigado por terem vindo aqui. Nossa, uma satisfação enorme receber vocês aqui para dar informações tão importantes. Não, obrigada, Kaique. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar aqui falando, né, de todo o trabalho realizado nesse tempo aí, né, de evento climático e que foi contínuo e continua sendo, né, muito árduo para que a gente possa chegar aqui e te dar esse panorama atualizado. Então, teve aquelas reuniões, né, no Piratini e no Orlandi. Vamos falar primeiro do Piratini. São 31 casas mesmo, aumentou? São 31 casas, que pode ser que entrem mais 2 ou 3 neste cálculo, porque depende agora dos estudos, da instrumentalização que vai ser colocada lá. Mas são 31 casas que, de fato, as pessoas não voltarão mais, não retornarão para esses imóveis, ou porque eles já colapsaram na integralidade, ou porque eles estão semi-colapsados, precisarão ser demolidos para que o município limpe aquela área e faça as obras de contenção que são necessárias. Parte desses imóveis também serão utilizados para mudar o traçado da rua, porque a rua vai ser mais fácil mudar o traçado do que recuperá-la na integralidade. Então, primeiro tem que indenizar as pessoas para poder entrar ali e fazer as obras para que as outras casas possam voltar a ser habitadas, assim? Isso, na verdade, vai ser feito em algumas etapas, né? Então, a primeira etapa que nós anunciamos na terceira reunião com os moradores, né? E isso é importante dizer, que desde o início nós adotamos esse formato, né? De comunicar as questões técnicas, as questões jurídicas, assistenciais de forma oficial, indo na comunidade. Então, nessa terceira reunião realizada, nós levamos a identificação preliminar dessas 31 casas que precisam ser demolidas para que entre, então, a outra etapa. A outra etapa é o quê? A parte em que a Procuradoria, junto com a Planejamento, Defesa Civil, né, Assistência Social, vão fazer a discussão da indenização pela desapropriação desses lotes. Aí nós temos uma terceira etapa, que é a etapa de remover todos esses entulhos que vão ter que sair dali das casas já colapsadas, enfim, para que a gente possa iniciar as ações que a gente tem chamado de intervenções emergenciais. É a instrumentalização, se for necessário, né, uma drenagem, se for necessário algum tipo de contenção para estabilizar o restante do Piratini Norte. Existe uma dúvida com relação a essas indenizações, doutora Mariana. Vão indenizar somente os terrenos ou os terrenos com as casas? É importante a gente esclarecer, Kaique, que nenhum município, não é só Gramado, nenhum município, nem o Estado, nem a União, tem o dever de indenizar eventos causados pelo clima. Tá? O município vai fazer essa indenização porque ele vai desapropriar esses imóveis, ele vai pegar para si esses imóveis, vai torná-los públicos. Primeiro para fazer as obras, depois, se for possível, vai tornar uma praça, vai fazer arruamento, etc. e tal. Essas indenizações, elas foram calculadas com base na ABNT, que são as normas nacionais, que os nossos engenheiros lá da Secretaria de Planejamento fazem um cálculo com base na metragem quadrada, no valor, e aí então foi apresentado ontem, quarta-feira, para os moradores dessas 31 casas. Então essas indenizações ocorrerão com base na necessidade do município de ter para si esses imóveis, e não porque estas pessoas sofreram danos nos seus imóveis. E por que será somente pelo terreno?
porque não tem mais edificação ali. E mesmo que tenha edificação, ela infelizmente não tem mais valor comercial nesse momento, né? Ela não é mais, a gente usa um termo que é imprestável, no sentido de que ela não se presta para mais nada. Então não tem como o município pagar por algo que em tese não existe mais ou que não tem valor de mercado. E já tem um valor? A somatório é em torno de 8 milhões e 800 mil reais para esses 31 imóveis. 8 milhões e 831. Isso. Tem ideia de quanto vai dar para cada um, mais ou É menos? que depende da metragem, né? Então tem terrenos que vão receber quase 200 mil reais, outros quase 400 mil reais, porque depende da metragem. Tem terrenos de 90 metros quadrados e tem terrenos de quase 400 metros quadrados. Entendi. Então, essa indenização, é bom deixar claro que é justamente por conta da desapropriação que o município precisa. Não existe uma legislação que obrigue o município, o estado ou o governo federal de indenizar alguém que sofreu um dano por conta de uma catástrofe climática, né? Porque senão seria complicado, né? Claro. Não é se fosse assim, uma destruição causada por alguma intervenção governamental, mas não é o caso, né? Não. Foi uma catástrofe, uma fatalidade que aconteceu ali. É isso aí. E o Orlando, como é que tá o Orlando? O Orlando, nós tivemos uma reunião na segunda-feira, né, Cris? Maravilhosa, para levar notícias excelentes para eles. Nós esperávamos levar essas notícias somente em dezembro. Nós estamos em julho, metade de julho, e já levamos a informação de que 90% dos moradores retornam agora, na semana que vem. E vai ficar um pequeno percentual que vai demorar mais uns 20 dias, 30, para retornar em razão de algumas obras ainda que tem que ser feitas. Mas a Cris pode explicar melhor. E aí, né, Kaique, como a Mariana falou, a reunião foi muito positiva, porque é também a terceira reunião que foi realizada lá, porque a gente saiu de um cenário onde os primeiros sinais assim era de que todo o loteamento seria perdido, né? Aí começam os estudos, os diagnósticos, os monitoramentos, a instrumentalização, né? Quando a gente fala em instrumentalização é colocação de piezômetros, colocação de marcadores, de inclinômetros que mede o quanto está deslocando, né? Fazer as valas de drenagem, agora também colocação de poços, né? Drenando o volume de água, porque nesses eventos aonde a gente teve essas rupturas, esses deslizamentos ocasionados pelo excesso de chuva, por exemplo, a gente teve ali em junho, né, Mari, 2 dias intensos, ali uma semana, bem dizer, com 2 dias a mais de chuva, que choveu correspondente a mais de 3 meses, né? E isso impactou não só Gramado, mas toda uma região, todo o estado. Bom, então a gente sai desse cenário, né, de que o loteamento estaria condenado, para um cenário de que conseguimos recuperar os lotes e as casas. Então, 90% das casas, elas já conseguem, né, os seus moradores retornar ao seu convívio, né? Ainda tem uma outra porção de umas 8 a 9 casas que seguem o monitoramento, porque elas ficaram bem, digamos assim, no miolo mais crítico desse deslocamento, né? Ainda tem uma pequena movimentação, mas que agora com a utilização dos poços, né, perfurados lá para fazer uma drenagem ainda mais forte, mais robusta ali, a tendência é que todo o loteamento, e a gente estima até dezembro, ele estabilize, né? E isso dá uma segurança para todos, né? Não só para os moradores, mas para nós que estamos acompanhando e liberando. Né? E esse retorno, Kaique, ele só não foi imediato porque nós dependíamos da Corsã para fazer a ligação da água. Isso. Se nós temos retornado segunda-feira já. Que bom, que bom. Agora, da mesma forma que houve essa notícia boa com relação até o prazo do Orlando, mas também eu acho que ali é menos complexo que no caso do Piratini, né? Mas existe assim já uma ideia de quando o Piratini vai estar pronto novamente? Pronto novamente é um prazo longo, né? Porque o que acontece? A gente tem uma situação no Piratini que a gente está estudando, né? Foi contratado os estudos, ele corresponde a 5,8 hectares, né? Então, tu monitorar, diagnosticar, instrumentalizar 5,8 hectares de um bairro, né,
urbanizado, ocupado, tendo aí essa situação de entender por que ainda ele está movimentando, é complicado, né? E lembrando, por que o Orlandi e os Três Pinheiros, hoje a gente já tem essa segurança? Porque foram eventos que ocorreram em novembro, foram feitas as contratações dos estudos, e esses estudos, eles duram em média de 120 a 180 dias. Nesse transcurso existe o diagnóstico, né, e já as ações iniciais emergenciais de intervenção para estabilização. Já ali, Piratini Norte, né, que é aquele miolo da Guilherme Dalry, é um evento que aconteceu em maio, né, desde do dia 2 ali de maio, um pouquinho antes a gente veio monitorando, foi feito todas as intervenções que eram possíveis, né? A gente fez a força-tarefa para recuperação de bens, agora a gente identificou essas 31 casas e a partir disso cumpre-se outras etapas. Então, por isso que há uma diferença de conclusões e de prazos, porque são eventos com tempos diferentes e complexidades diferentes. Então, o Orlandi, digamos assim, pronto, com arruamento, com tudo, é aí ainda uns 12 meses, até que se faça... Piratini Norte. Piratini, uns 12 meses. Pronto, né? Sim. Esses estudos, como é que eles são feitos? São equipamentos que são colocados lá para medir? Como é que está a questão do solo? Sim. São feitos, né, existe toda uma instrumentalização que vai desde voo de drone, né, e não é um drone convencional, ele faz fotos térmicas, digamos assim. A gente tem também os piezômetros, os inclinômetros, que são colocados em vários pontos, tanto que na Piratini Norte teve, né, um momento em que foi feita várias marcações nas ruas e o pessoal, aqui as marcações de que eu posso voltar. Não, eram as marcações para a instrumentalização. Então, existe sim a colocação destes equipamentos, além, claro, de topografia, esses imageamentos de drone e toda uma intervenção, né, que é feita daí pela parte não só da geologia, mas da engenharia civil também. Vocês fizeram um acesso novo ali naquele condomínio Dom Felipe, né? Sim. Agora já tem um acesso pronto. Como é que está também essa questão? E também a Emílio Leobet, o Linha 28 e a RS 235? Ali para o Dom Felipe nós fizemos um acesso provisório, utilizando um imóvel que tem nos fundos, para oportunizar que os moradores retornem para as casas, à exceção de uma ou duas casas que estão danificadas. Então, é um acesso provisório, porque a recuperação da Rua das Azaleias também é algo bem complexo, porque depende do acortinamento, né, Cris? Isso. Daquele morro que dá para Três Pinheiros, da encosta que dá para os Três Pinheiros, tem que segurar tudo aquilo para poder deixar estável a Rua das Azaleias. Então, esse é um acesso provisório, não podemos dizer se é 1 mês, 2, 10, 12, mas por enquanto, pelo menos, as pessoas podem entrar por ali. E na Gil, aí nós temos alguns estudos já também. Na Gil a gente já tem ali algumas marcações, a gente já fez algumas intervenções no entorno, né, que pega a Gil até a Emílio, já foram identificadas, né, através dessa topografia, desta instrumentalização, 3 locais onde houveram rupturas do solo, né? E também hoje a gente recebeu um imageamento que mostra que aquele solo, o subsolo, ele é composto assim como o do Orlandi, com muita água. Então, provavelmente ali na primeira semana de agosto deva ser feita uma perfuração ali para começar a drenar esse volume de água, né? Então, o que a gente tem visto, né? Que todos esses estudos, primeiro, eles vão ao encontro de um diagnóstico, né? A gente primeiro precisa entender por que está movendo, né? O que está acontecendo com o solo, para depois entrar com obras. Não adianta a gente, né? Esses estudos já estão prontos?
Esses foram contratados agora, porque este foi um evento ali de maio, né? É o mais recente. É um dos mais recentes, né? E eles já estão fazendo toda essa parte. A ideia é ali na primeira semana de agosto a gente já começar com algumas intervenções para estabilizar, né? Essas obras todas que vão ser feitas, isso vai dar segurança para que se houver novamente um volume de chuvas desse que a gente nunca viu, né? Faz tantos anos que não acontece, pelo menos aqui em Gramado, Acho que é a primeira vez. tivemos lá em Porto Alegre, lá 40, 80 anos atrás, 80 anos atrás. Agora aqui é a primeira vez. Se acontecer de novo, essas obras vão garantir segurança? Depende, né? Depende. O que acontece? Aí tem um outro fator que é, tanto como Porto Alegre, como aqui a região, né, das Hortênsias, enfim, da Serra, a gente está vendo os efeitos das mudanças climáticas. O que isso significa, né? Que a gente pode, existem já indicativos de volumes de chuva contínuos e com um grande percentual acima do esperado. Então, como a gente está falando de uma região que é composta por vales, por encostas, a partir do momento em que a gente tiver um episódio de, num mês, chover 800 milímetros, pode ser que algumas outras localidades venham a movimentar, venham a desestabilizar, e essas regiões, aonde a gente está fazendo todo esse suporte, ao que tudo indica é que elas fiquem estáveis, mas a gente sempre, né, deixa o alerta para os moradores que essas são áreas que foram afetadas e se tornam mais sensíveis, mesmo com essa intervenção robusta, né, de obras e de estudos. É que a gente vai começar a ter que viver uma nova realidade, ficar mais atentos a essas mudanças climáticas e também às movimentações das nossas residências. A partir de agora, se a gente mora num lugar que já é mais sensível, ou próximo desses lugares de risco sensível, choveu demais, eu comecei a verificar rachaduras, eu tenho que tomar providências, eu tenho que chamar a Defesa Civil, ou eu tenho que me retirar de casa e chamar a Defesa Civil. Nós temos que viver com essa nova realidade. Agora, doutora Mariana, a senhora sempre foi fera na parte de legislação. Agora também está entendendo tudo nessa parte ambiental, junto com a crise. Me ajudou um pouco porque eu tenho mestrado em Direito Ambiental, então assim, um pouquinho eu já tinha a ideia da parte mais teórica, né? E foram tantas as discussões, nossa, né, Mariana, já com a equipe técnica. Agora, uma pergunta. Eu fico pensando, o município tem condição de entrar com todas essas obras de uma vez e tem dinheiro para tudo isso? Não tem, não. A gente depende de recursos do governo federal e estadual. Então essas obras só vão acontecer se esses recursos vierem? Ou de alguma outra forma, se tiver que utilizar o caixa único do município, elas vão demorar mais para acontecer, porque é importante também, que as pessoas dizem, o município tem dinheiro. O município tem previsão orçamentária. Eu estou prevendo que vai entrar X mil reais no caixa. Maio é um exemplo clássico. Vou falar em números hipotéticos. Eu previ entrar 10 milhões. Maio não teve movimento, não entrou dinheiro. Ou seja, aquela previsão de que quase 500 milhões... meio bi, já não vai se concretizar. Isso não vai acontecer. Não, porque nós tivemos uma baixa na nossa economia em maio e em junho, e ainda um pouco em julho. Ainda bem que agora retornou. Isso tudo impacta no nosso orçamento. Então, evidentemente, aquilo que eu previa, por isso previsão orçamentária, eu previa que eu teria no caixa, não tenho mais. Então, se eu não conseguir dinheiro, quando eu digo, estou falando município, né? Se o município não conseguir dinheiro através dos recursos federais e estaduais, ele vai ter que utilizar do seu caixa, e que não é 100% livre, porque tem destinação para a saúde, tem destinação para a educação e todas as outras áreas do município. Aquilo que sobrar terá que sendo aplicado aos poucos. Esperamos que o governo federal e estadual seja sensível, especialmente federal, que não vem sendo sensível nesse momento, e nos auxilie na reconstrução, porque queira ou não queira, Gramado é a cidade mais importante do estado do Rio Grande do Sul no que se refere a turismo, né? Nós recebemos 90% das pessoas que vêm para cá, o destino é Gramado. Então, a importância da cidade é muito maior do que uma questão só local, sem deslegitimar o direito das demais que estão aqui foram atingidos. Então, só para a gente resumir, as obras da Emílio Leubert, a Rua das Aleias, ali em 28 e também ali a encosta da RS 235,
você precisa ainda os estudos estarem prontos para saber que tipo de obra vão ser feitos, é isso? Sim, exatamente. Nesses Sim, locais, sim. nesses locais, sim. Agora já foi aberto também mais uma pista ali, né? A prefeitura ajudou ali a retirar aquelas pedras, colocar Na 235, na 235 para liberar mais uma pista, né? Agora, lá na frente ainda não, isso não foi feito, né? Só foi uma parte, né? Sim, porque ali ainda está na fase das obras e precisa manter para ficar estabilizado o pé da encosta. Porque isso também, né, não tem, mesmo agora com o período, né, de sol e a gente sabe que pelo menos até o final deste mês ainda a gente vai ter um período mais seco, né, é importante manter aquela cortina, né, aquela estabilização para evitar de descer material ali, até que se conclua as obras. Com relação a essas famílias das 31 casas do Piratini, a orientação do município é pegar essa indenização e adquirir outro imóvel em qualquer outro local. Isso. Porque é mais rápido do que for esperar construir um loteamento popular, né? Exatamente. E a maioria dessas pessoas, pelo menos que conversaram conosco, elas já têm um destino para construir essas novas residências, a grande maioria. Ou será em terrenos de família, então eles já têm uma destinação. E existem situações ali de pessoas que não eram moradoras, né? Eram proprietários dos imóveis e locavam, eram locadores. Então, aí estes talvez vão utilizar para outro fim que não seja moradia própria. Voltando para a questão da RS 235, ali na parte da aldeia do Papai Noel, que ainda está ali ocupando uma parte da pista, aquilo ali está sendo feito também em parceria com a planta, né? Apesar de todas essas obras ser de competência do governo estadual, mas a prefeitura e a iniciativa privada estão aí ajudando para agilizar o processo. Isso, dentro dos limites legais, então o município está atuando em parceria com a planta, a planta é uma associação, uma entidade de engenheiros e arquitetos aqui da região, para fazer aquela contenção que é quase na encosta do Parque Quinora. Exatamente. Bom, quero agradecer demais a doutora Mariana, a Cris, por terem vindo aqui para prestar esses esclarecimentos, que as pessoas ficam em dúvida, né? E aí acaba gerando politicagem nesse período, ou até fake news. Então a gente já traz aqui para esclarecer e trazer todas as informações. Obrigado. Viu? Obrigada, Kaique, pelo convite, pela oportunidade de poder utilizar o teu espaço, tão prestigiado que é, e a gente está sempre à disposição. Obrigado. E Obrigada. se Deus quiser, logo a gente vai trazer novidades, notícias melhores, né? Vamos sair dessa crise toda aí. E a partir do momento que forem surgindo novidades com relação também a essas questões, a gente traz as informações. Isso aí. Tá certo? Até a próxima, pessoal.